99% das pessoas nunca se tornarão um trader profissional. E não sou eu que estou falando, são as pesquisas que mostram esses resultados. São estatísticas reais levantadas ao longo dos anos que o mercado existe. Você já percebeu que a maioria das pessoas que começam no trading, elas desistem antes mesmo de descobrir o que elas poderiam se tornar? É sempre assim. A pessoa começa animada, faz umas operações ali, pode ser que dá sorte, pode ser que não dê, mas passa um tempo, acaba sumindo. Elas apagam o sonho que elas criaram de ser um trader e viver do mercado. Enterram todo esse potencial. Abandonam uma jornada que, se eles tivessem suportado, mudaria a vida deles da água para o vinho. E eu vou te dizer nesse vídeo por que 99% não consegue. Por que esses 99% nunca vão se tornar um trader profissional. Porque eles não entendem o preço que se paga para viver algo extraordinário. Presta atenção, se você está aqui no meu canal ouvindo isso, você pode fazer parte desse 1%. Mas poder não é o suficiente. Você tem que querer com cada fibra do seu corpo. Eu vou te provar hoje que dá para fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. E também vou te mostrar o que pode estar te sabotando sem você perceber. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai enxergar nesse vídeo o que a maioria das pessoas que estão no mercado não querem falar sobre, porque isso é o que afasta os iniciantes, né? Os fracos. Os fracos não suportam o que eu vou falar nesse vídeo. Mas se você aguentar, com certeza você tem potencial para fazer parte desse 1% que vive do mercado. Porque se você enxergar o que eu vou te passar aqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Primeiro, a gente vai falar sobre a verdade que ninguém quer encarar. O trading não é algo fácil, mas também não é algo difícil, assim, que exija uma fórmula secreta, um setup mágico, ferramentas extraordinárias. Não. Existem traders profissionais que operam com coisas simples. O trading, ele é difícil porque ele exige habilidades que a maioria das pessoas não aprende a desenvolver na vida, que é, por exemplo, o controle emocional, resistência psicológica, assumir a autorresponsabilidade, suportar pressão e, a pior de todas, tomar decisões sozinho e arcar com as consequências dela. A maioria das pessoas foge dessas coisas, e é por isso que a maioria prefere CLT. Eles fogem porque é muito mais confortável você colocar a responsabilidade da sua vida num governo, numa empresa, do que você pegar as rédeas e assumir a responsabilidade. A maioria das pessoas não tem estrutura para lidar com esse nível de responsabilidade. Porque, na verdade, o mercado em si ele não rejeita ninguém. É o ambiente mais democrático do mundo. Aqui não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa a sua orientação sexual, porque agora virou duas coisas diferentes, né? E não importa de onde você vem, não importa se você está operando num computador caríssimo ou num computador velho, não importa se você está operando da favela ou de um bairro de luxo, não importa, cara. O mercado não está nem aí para quem você é. Ele só está se importando com como você vai agir no mercado. Só que as pessoas não estão dispostas a desenvolverem essas habilidades que o mercado exige.
Existem testes invisíveis que todo trader passa, cara. Tipo assim, existe um momento na vida, no percurso, né, quando você está se tornando um trader profissional, que todo trader é obrigado a enfrentar. E deixa eu deixar claro o que é ser um trader profissional. É um trader que vive do que ele ganha no mercado. Ou que pelo menos a sua principal fonte de renda é através do mercado das suas operações. Mesmo que ele tenha outras fontes de renda e etc. Porque é muito comum você ver traders que o cara, por exemplo, é médico e é trader. O cara é engenheiro e é trader. O cara é empresário e é trader. O cara é comerciante e é trader. Agora, os que são traders profissionais, ou seja, vivem do que eles ganham no mercado, são a minoria. E todos eles, dessa minoria, passam por esse processo que eu estou explicando para você nesse vídeo. Que é um ponto de virada. É um ponto onde o cara tem que tomar a decisão de parar de cometer os mesmos erros que ele vem cometendo e que a maioria comete. É um ponto onde ele decide acreditar no que ele está fazendo mesmo quando ele está passando por uma fase que nada parece estar funcionando, onde o gráfico testa ele de todas as formas que ele nem era capaz de imaginar que era possível. E aqui está o segredo. Essas fases não é para te destruir, é para te qualificar, e são só isso, fases. Passa. Só que a maioria desiste quando dói. Então, para não fazer parte desses 99%, são aqueles que permanecem. São aqueles que o sonho deles é mais forte do que a dor. Então, o sonho, a energia que eles recebem do seu sonho é mais forte do que a dor do processo. Então, eles começam a construir uma mentalidade profissional. Essa parte é a parte que ninguém mostra no Instagram, ninguém mostra no YouTube. É a parte que os 99% acha que é sinal para desistir. Mas não é momento de desistir. É a virada de chave, é o momento principal da evolução. É o momento que antecede a evolução. Então o que realmente separa essa maioria desse 1% não é o setup, não é o indicador mágico, não é o horário que eles operam, se opera no mercado asiático, no mercado americano, no OTC. Esses dias eu vi um anúncio no Instagram lá, o cara falando que a vida dele mudou depois que ele começou a operar no mercado asiático. Cara, tanto faz que horário que você opera, que mercado você opera. Não é isso que faz a diferença. O que separa esse 1% que permanece no mercado dos 99% que sai fora é a visão de longo prazo. O trader comum, ele só quer acertar a próxima operação, sair no lucro no dia, fazer um saque da corretora. Já o trader profissional, ele quer dominar o processo, ele quer dominar suas emoções, ele quer conhecer as probabilidades do operacional dele, estar preparado para lidar com elas. O trader comum, ele busca viver da emoção, da alegria do ganho, da emoção do suspense antes da operação terminar. O trader comum está sempre buscando dopamina, prazer no mercado. Já o trader profissional, ele só está buscando consistência. Cara. O trader comum, ele opera para sentir alguma coisa. Até o saque que ele quer fazer da corretora é para sentir alguma coisa, que ele quer mostrar para alguém que ele sacou, quer provar para alguém que o mercado funciona. Já o trader profissional, pelo contrário, ele nem fala quanto que ele ganha. Porque as pessoas não precisam saber quanto dinheiro você ganha, cara. Um profissional, ele opera para multiplicar o próprio patrimônio, só isso. E isso exige frieza, porque é óbvio que dá vontade de fazer essas coisas. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: você está operando para vencer hoje ou para vencer na vida? Na arena que você está participando? Porque aqui o mercado é uma arena, né?
É uma arena que uma decisão errada aqui pode ser catastrófica, jogar anos de trabalho fora ou te tirar do jogo permanentemente. Então nós temos que estar o tempo todo conscientes do que a gente está fazendo, das decisões que a gente está tomando, porque você pode passar ali anos crescendo um patrimônio, um capital, e em uma semana ruim, em um dia ruim, você devolver tudo que você construiu e até ficar negativo, né? Porque existem corretoras que até permitem que você tenha uma margem ali que pode te deixar negativo, devendo para a corretora. Ou seja, a maioria dos traders, eles quebram emocionalmente antes de quebrar o capital. Eu já vi traders profissionais que tiveram alguma catástrofe na família, por exemplo, a esposa ficou doente, o filho sofreu um acidente de carro, e depois disso eles acabaram quebrando seu capital no mercado, depois de anos já sendo trader profissional. Então se observe como essa arena que a gente participa aqui no mercado é mortal, como não é um ambiente que a gente pode se permitir brincar, errar. A maioria das pessoas não quebra porque o operacional parou de funcionar, porque o operacional sempre vai ter taxas de acerto, dias ruins, dias bons, semanas boas, semanas ruins. Eles quebram porque eles não se preparam para o inevitável, que é o quê? No trading você vai perder, você vai errar, você vai ser estopado. Às vezes sua operação vai dar ruim por causa de um pip. Às vezes você vai ser testado ali por problemas que você não está preparado. E o que os 99% fazem? Eles transformam pequenos prejuízos em uma crise existencial. Em que sentido? Um trader tem que estar muito seguro da sua identidade. Porque se ele passar por um momento ruim, isso não pode afetar a sua identidade. Se você pegar algumas biografias de traders épicos, né, lendários, teve momentos que os caras quebraram, perderam tudo que tinha, ficaram devendo, e mesmo assim os caras não perdeu a identidade de ser trader. Os caras não desistiu. E a maioria das pessoas passa por uma semana ruim ali e já pensa, isso aqui não é pra mim. Já transforma um stop, que é uma coisa normal no mercado, faz parte do dia a dia. Hoje mesmo eu fui estopado. Ontem também eu fui estopado, ou seja, 2 dias de stop seguido. As pessoas normais transformam isso em uma tragédia. Elas dramatizam demais, sabe? Então eles transformam um dia ruim, ou uma semana ruim, ou às vezes uma operação ruim, em uma desculpa para jogar tudo pro alto e fuder de vez. Então não é o stop ou as perdas que destroem essas pessoas. É a interpretação pessoal, emocional, psicológica que elas dão para a situação. O trader profissional passa pelas mesmas coisas, só que ele entende que a função de um stop é simplesmente limitar o dano da sua carteira. É para que você possa continuar no jogo no dia seguinte, para que você não corra um risco de ser eliminado. Só isso, é um cinto de segurança, cara. E a maioria das pessoas quebram porque elas tentam evitar o que é inevitável. O cara que é profissional, ele sabe aceitar um dia que ele não ganhou dinheiro e perdeu. O cara que não é, nesse dia ele vai querer brigar com o mercado. O profissional aprende a conviver com o dia de stop de uma forma madura. O trader comum, ele fica ali se martirizando. Faz mal para ele. Você tem que entender que muitas vezes você não perde porque você errou. Muitas vezes você perde porque o mercado agiu da forma como ele é, de forma caótica. O mercado é novo a cada momento. É um mercado novo. Você tem que entender que às vezes a diferença entre você quebrar e você ficar de boa e voltar no dia seguinte e bater sua meta é simplesmente a sua reação. Eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes você já transformou um pequeno erro
numa sequência de erros, ou uma pequena perda numa sequência de perdas. Quantas vezes você já fez trading de vingança? Que é aquele trading que você já foi estopado no dia, e aí você decide fazer mais operações para recuperar o que você perdeu. E aí qual que é o problema principal disso? Inclusive até um aluno meu falou esses dias, né, que o problema era que muitas vezes ele fazia esse tipo de coisa e dava certo. E assim, é a mesma coisa com martingale. Funciona, funciona, só que quando dá errado, o prejuízo é grande. Então, o trading de vingança é a mesma coisa. Pode até funcionar 80% das vezes. Nessas 20% das vezes que não dá certo, acaba levando o trader à falência. Aqui mesmo no YouTube eu já vi um cara aí que, não vou citar o nome, mas ele tem um canal grande, ele estava operando, aí perdeu, depositou, perdeu, pá. No final das contas o cara perdeu 5 mil na live ali, depositando e insistindo, fazendo trade de vingança. Só porque ele estava irritado e não conseguiu aceitar a perda. Então essa é uma das principais diferenças entre o amador e o profissional. O amador ele se identifica com o resultado de uma operação. Um profissional ele se identifica com a sua postura no mercado. O amador está sempre operando para provar algo. O profissional opera para executar o seu plano. E também vamos falar da pressão, né, que eu citei no começo, que é uma pressão que 99% das pessoas não conseguem suportar. Essa é a parte que mata a maioria. Porque o trading é a única profissão que você ganha ou perde dinheiro todos os dias e isso não está no seu controle. Cada clique expõe quem realmente você é. A sua indisciplina te leva à falência em questão de minutos. Os seus vícios aparecem. A sua falta de maturidade, de autorresponsabilidade aparece. É mais fácil culpar a corretora, culpar o mercado, culpar tudo. A sua necessidade de validação aparece. A sua ganância aparece. E o mercado ele não te julga, mas ele revela cada uma dessas coisas e como elas te prejudicam. E é por isso que é uma pressão tão grande. O day trading te obriga a você se tornar um adulto emocionalmente. E a maioria das pessoas não está disposta a ter esse crescimento. Por isso eles quebram ou desistem do mercado. Agora, quem encara o processo não só evolui como trader, evolui como ser humano. Então é essa dor que molda o 1% que triunfa no mercado. Todo trader de sucesso tem uma história de dor, cara. Todo. Não existe nenhum que já entrou no mercado arregaçando, dando certo. Nenhum que começou ganhando todo dia. Nenhum que virou consistente da noite para o dia sem antes ter sido destruído e reconstruído várias vezes pelo mercado no caminho. E a diferença é simples. A dor dos 99% não é tratada e vira trauma. A dor do 1% é transformada em combustível para eles se auto-aprimorarem e assim passar pelo processo. Cara, isso aí vai depender da sua força de vontade e do tamanho do seu sonho. Para mim, sempre doeu mais desistir do mercado do que a dor do processo. E olha que eu ainda desisti algumas vezes. Né? Só que parece que eu estava destinado a ser trader, porque a vida sempre dava um jeito de me trazer de volta para o mercado quando eu desistia. Não vou entrar na questão de contação de história aqui, porque eu já contei várias vezes episódios da minha vida que isso aconteceu. Mas para mim sempre doeu infinitamente mais olhar no espelho e saber que eu desisti do meu sonho do que olhar no espelho e aceitar a dor de uma situação ruim. Então o jogo real no mercado é o quê? Disciplina e gerenciamento. Só isso, cara. Nenhum trader profissional opera sem gerenciamento, nenhum. Às vezes a gente vê no YouTube, por exemplo, um trader pegar ali um capital e arriscar ir pro tudo ou nada, mas o que a maioria não entende é que aquele capital do cara
é insignificante. E às vezes o cara, para gravar aquele vídeo, ele tentou 10, 20, 30 vezes para até dar certo, e aí ele postar o vídeo. Isso. Das vezes que ele só perdeu, ele não postou. E aí o que acontece? O pessoal vê aquilo ali e fala, não, eu vou fazer igual. Aí o cara pega o único dinheiro que ele tem e quer ir pro tudo ou nada fazer igual. E aí é tipo um milagre, né? O cara acertar de primeiro a alavancagem. Então o gerenciamento não é para te limitar, cara. Muita gente enxerga, eu mesmo já enxerguei dessa forma, que o gerenciamento me limitava, né? O gerenciamento é para proteger a gente da nossa própria impulsividade. Você não vai se tornar profissional por você acertar muito. Você se torna um profissional quando você sabe se proteger dos seus erros. E aqui vai uma verdade que quase ninguém aceita. O gerenciamento não existe para dias bons. Ele é feito exclusivamente para os dias ruins. E é aí que os 99% derrete emocionalmente. E onde esses 1% se diferencia. O trader profissional, ele não pensa em lucro. Ele pensa em longevidade. É óbvio que às vezes acontece, você tem uma conta para pagar ali, você fica, né, querendo sacar do mercado logo para se ver livre daquilo, etc, tal. Mas isso por si só já é um indício de que você errou em algum momento no seu planejamento financeiro. Mas também não vou entrar em detalhes sobre isso. O cara que tá ali, que faz parte desse 99%, ele pensa só hoje, só no resultado de hoje. Já o cara que consegue fazer parte desse 1%, ele pensa numa carreira, ou seja, no longo prazo. O objetivo dele não é ganhar $100 hoje. O objetivo dele é fechar daqui 30 anos positivo no mercado durante esses 30 anos. O objetivo dele é construir um sistema que paga ele pelo resto da vida. E para isso, para você desenvolver esse sistema, que inclui um gerenciamento adequado para você, um operacional que você domina e um capital adequado para o seu custo de vida, vai exigir paciência, maturidade, autocontrole, consistência, respeito ao seu gerenciamento e principalmente uma identidade inabalável baseada na sua postura e nas suas ações, e não nos resultados das operações de forma individual. Porque não basta você operar como um profissional, você precisa se enxergar como um. Porque enquanto você não se enxergar como um trader profissional, você vai continuar cometendo os erros do amador. Então, no final das contas, só existe uma pergunta que você tem que se fazer. Eu quero realmente ser trader? Ou eu quero me divertir no mercado, parecer ser um trader? Porque se você realmente quiser ser um trader, você vai ter que aguentar a pressão, você vai ter que respeitar o seu gerenciamento, você vai ter que ter visão de longo prazo, você vai ter que buscar evoluir todos os dias em todas as áreas da vida, você vai ter que se reconstruir quando o mercado te quebrar, se lapidar quando você perceber que precisa aprimorar alguma coisa. Agora, os caras que só querem se divertir, eles vão fazer parte desses 99% e tá tudo bem. É o dinheiro deles que mantém o mercado vivo. A verdade é dura, mas é justa, cara. O mercado nunca rejeita quem está disposto a pagar o preço de viver o extraordinário. Mas ele vai expulsar sem dó aqueles que só tá brincando de operar. Então, a escolha é sua, meu caro amigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é o meu diário de operações, onde eu compartilho aí o dia a dia como trader, operacional, gerenciamento, e falo muito sobre mindset, porque para mim esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer aí há um tempo atrás, achando que seria fácil cumprir esse desafio. Não está sendo tão fácil quanto eu achei que seria, mas também, que é pegar esses R$60 e chegar em 6 mil, seguindo um gerenciamento, né, sem fazer alavancagem, seguindo um gerenciamento ali que limita nossas perdas e trabalhando esse dinheiro com disciplina, paciência até chegar nos 6 mil.
Bora pro mercado agora fazer a nossa operação e ver o que vai dar. E aí, galera, foi vitória para nós hoje. Graças a Deus aí fizemos uma operação bem sucedida e uma mão de Soros. Então tá top. As duas operações foi de fluxo de vela, né? Com alvo de preço para buscar. Então a gente, ó, seguindo a tendência de alta aqui, tá vendo? Aqui eu vi que tinha tido rejeição. Cadê? Vamos abrir o point fix aqui, né, para explicar o raciocínio. Eu não operei hoje utilizando o meu operacional, tá, pessoal? Hoje eu fiz o que os traders mais avançados chamam de dia da sombra. A dia da sombra é porque assim, cara, todo ser humano ele tem uma sombra, né? E a sombra do trader é aquela parte dele que quer operar desgovernadamente, ou seja, é uma parte que quer operar sem muitas regras, sabe? É a parte sua que quer clicar aqui, pô, quer, entendeu? Adivinhar para onde o preço vai, quer jogar no mercado, quer fazer tudo que um trader profissional não pode fazer. E aí existe essa estratégia de da mesma forma como no esporte, né, a gente chama de dia do lixo, que é um dia que o atleta se permite comer as coisas que ele tem muita vontade ali, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, sei lá, que tem benefícios patológicos, físicos e também psicológicos, né, de fazer isso. E no mercado, o trader profissional também pode ter, né, um dia por semana ou um dia por mês que ele vai se permitir operar fora do operacional dele. Então hoje eu peguei operações aqui que não estavam dentro do meu critério que eu opero dia a dia. Né? Peguei operações avulsas, vamos assim dizer. As duas operações de fluxo aqui, ó, a favor da tendência. Ó, claramente a gente está vendo aqui que o mercado está em tendência de alta. Então já começa que eu vou dar preferência para operações de compra. Aí aqui a gente vê, ó, micro tendência também se formando. Né? O mercado fazendo aqui topos e fundos ascendentes, né, que essa micro de alta aqui. Aí teve cruzamento das médias aqui, ó. E a gente tem alvo do preço aqui, a gente tinha essa zona aqui, ó, de suporte e resistência aqui para o preço buscar. Vou colocar em amarelo aqui como alvo. Ó. A gente tinha essa zona aqui, ó, para o preço buscar. Então, aqui foi compra. A outra entrada,
Uma entrada de compra também, é o mesmo critério. A tendência de alta, a gente vê que o gráfico está aqui formando fundos ascendentes e topos ascendentes. Então a gente entendeu que ele está corrigindo da tendência de baixa que veio lá atrás. Aí fez outro topão ascendente e aqui formou outro fundo. Como que eu entendi que formou outro fundo aqui, ó? Porque fez um fundo duplo na micro, ó, que é 2 pavios que não conseguiu ultrapassar e ficou junto. Então é um fundo duplo na micro, que fechou acima do topo anterior o preço, ó, e fechou sem pavio aqui em cima. A vela fechar sem pavio, ela pode indicar tanto que é o final do movimento como o começo do movimento, aí vai depender do contexto. Nesse contexto aqui, como era a primeira vela do lote de compra, ela está sinalizando início do movimento de alta. E tinha alvo para buscar aqui também, que era a próxima resistência. Então, 2 entradinhas aí, top demais pra gente na nossa carteira do canal. Valeu, gratidão por você estar assistindo, espero que esse vídeo tenha contribuído para você de alguma forma. Se você gostou da mensagem, das operações, lembra de comentar aí, não seja tímido, que o seu comentário me incentiva a trazer mais vídeo aqui para o canal para vocês se tornarem traders cada dia melhores. Valeu, grande abraço e um excelente final de semana a todos.